Calorosas saudações, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais uma React e hoje temos, enfim, o homem que luta por um casamento que já está mais próximo do divórcio do que qualquer outra coisa. Eu falo, respectivamente, do marido CDS com o eleitorado população portuguesa. Portanto, vamos ver aqui um excerto. Para quem não sabe, o Nuno Melo foi ao fórum da TSF, ligou para lá e, em vez de discutir o tema do dia, que era a suposta coligação ou acordo parlamentar entre o PSD de Luís Montenegro com o Chega, meteu-se a discutir, de uma forma completamente brejeira, com o Manel Acácio, que é o apresentador do programa. Portanto, isto são 4 minutos, não tem imagem, mas eu pus legendas, que é para ser mais interativo. Se houver algum erro ortográfico, peço desculpa, não tive muito tempo para as fazer. Mas pronto, vamos ver este momento, porque eu acho que, enfim, isto é para recordar para o futuro. Grande Nuno Melo, isto são mais de 2% de votos para o Chega. Não, quanto é que o CDS tem? 0.4, é mais 0.4 de votos para o Chega. Bom dia, Dr. Nuno Melo, o presidente do CDS. Tinha esta semana feito uma espécie de desafio ao PSD, que o PSD teria de escolher se queria governar ao lado do Chega ou escolher com o CDS o caminho da democracia e da liberdade. Como é que escutou as palavras de ontem de Luís Montenegro? Ficou satisfeito com o que ouviu, tendo em conta este desafio que tinha lançado aos social-democratas? Eu só quero dar aqui uma nota muito interessante, que é: eu acho uma piada imensa ouvir alguém que é líder de um partido que nas sondagens tem 0.4%, 0.4 ou 0.6%, e atenção, às pessoas que gostam do CDS, eu não desgosto do CDS, atenção. Agora, é o partido ideologicamente mais semelhante ao Chega, e estar a criticá-lo, portanto, indiretamente estão a criticar-se a vocês próprios também. Não acho que faça muito sentido. E além do mais, sejamos honestos, aquilo que mais diferencia o Chega e o CDS neste momento nem são tantas ideias, são mesmo 14% dos votos e, além do mais, o PSD a escolher com quem é que tem que governar, bom, 14% que eu saiba é maior do que zero. Doutor? Agora sim, estamos a escutá-lo. Bom dia. Vamos cá ver, o que eu disse tem muito mais que ver com os eleitores do que com algum partido em particular, embora, obviamente, me dirija ao PSD em primeiro lugar. Aquilo que eu estabeleço não são linhas vermelhas, são razões de princípio. O CDS é um partido que existe para melhorar a democracia que o CDS ajudou a fundar. Atenção, eu não vou discordar disto. Atenção, o CDS foi o único partido na altura do 25 de Abril a votar contra a Constituição, que tinha um índole socialista e marxista extremamente enraizado e que ainda hoje o tem. Atenção, o pendor socialista diminuiu, mas não saiu. Aliás, basta lerem o preâmbulo da Constituição. Está lá presente. Portanto, o CDS, efetivamente, neste aspecto, grande Nuno, estamos de acordo. O CDS não é um partido que nasceu hoje. E o CDS não pode ter nada a ver com partidos que realmente vão germinando a pensar na destruição do regime democrático. Não pode ter nada a ver com partidos que na Europa se esforçam, considerando aqueles que serão os partidos afiliados do partido em causa, enfim, partidos que na União Europeia se esforçam por destruir o próprio projeto europeu, que são contra a NATO, que em muitos momentos... Pronto, e aqui é onde diverge por completo aquilo que deve ser a visão de uma direita moderna, de uma direita completamente obsoleta, não é? E taxeira, em termos europeus, do Nuno Melo. Eu percebo que o Nuno Melo gosta imenso do projeto europeu porque lhe andou a pagar durante 12 anos 7.500 euros ao mês. Assim toda a gente gosta do projeto europeu. Mas para alguém que se diz de direita, com o interesse nacional tão em cima da mesa, eu acho que o projeto europeu, hoje em dia, defende tudo menos aquilo que é o interesse nacional. Portanto, uma coisa é nós criticarmos determinadas, e não são partidos políticos, são determinados indivíduos que se colocam favoravelmente à Rússia e não propriamente à questão ucraniana. Mas isso, no final do dia, a crítica incide muito mais sobre a prioridade da guerra externa do que propriamente das condições internas, não é? É a mesma coisa. No mês de dezembro, o António Costa enviou mais dinheiro para a Ucrânia do que enviou dinheiro ao apoio das famílias mais carenciadas do país. Volto a frisar, António Costa gastou 240 milhões no apoio ao apoio às famílias e gastou 250 milhões para enviar à Ucrânia. Portanto, devemos ajudar, efetivamente sim, mas convém que ajudemos quando internamente estivermos numa situação que possamos ajudar os outros. Porque eu não vou conseguir ajudar os outros se primeiro eu próprio não estiver bem. Portanto, são coisas completamente diferentes e isto é uma hiperbolização e, como diria alguém que eu conheço, é fake news. Apoiam a Rússia num esforço de guerra contra a Ucrânia. Estamos a falar de... Mas isso nós percebemos sobre o deputado Nuno Melo e pedi-lhe que fosse sincero, que fosse sucinto, porque estamos muito perto aqui do fim. Sentiu que na resposta de Luís Montenegro o PSD escolheu de que lado é que queria estar? Desculpe,
isto é que é relevante. Eu interessa-me a posicionar o CDS. Depois os outros partidos farão como quiserem. Eu sei, mas vindo ao fórum sou eu que defino os temas e convidei-o para um comentário às palavras de Luís Montenegro. Ou seja, o Nuno Melo ligou para o fórum da TSF, em que o tema era a coligação ou o acordo parlamentar relativamente às declarações de Luís Montenegro sobre o Chega, e o Nuno Melo ligou para o fórum da TSF para fazer propaganda política ao CDS. Portanto, mas isto, atenção, isto nem é a melhor parte. Isto nem é a melhor parte, vocês já vão ver o que é melhor a seguir. Enfim, ouçam. Bom, mas eu quero lhe explicar naquilo que tem a ver com o CDS, em que é que depois o PSD se enquadra no CDS ou não, se assim muito bem o entender. Vai-me desculpar, o senhor coloca as perguntas, mas eu ainda tenho o direito de responder, suponho, não é? Se responder às perguntas, claro. Não é verdade, claro, mas é isso que eu lhe estou a dizer. O PSD tem uma opção que tem que ver com o PSD. O CDS tem um espaço de decisão que é do CDS. E, portanto, o que tem que ver com o CDS é isto. Os outros partidos contam com o CDS desde que aqueles partidos... Mas a questão, Nuno Melo, ninguém conta com o CDS. E não é só uma questão dos... Eu não digo isto com maldade, é uma questão de realismo e de realidade. Hoje em dia, à data de hoje, em fevereiro de 2023, nenhum partido político, desde o Bloco de Esquerda, ou até vou mais longe, desde o MRPP até ao PNR, hoje em dia é ERCT, ninguém conta com o CDS. O CDS arrisca-se, daqui a poucos anos, daqui a poucos momentos, daqui a poucas eleições, a ter menos votos do que o ERCT. E isto não é uma realidade assim tão longínqua. A continuarem com este discurso tão pró-sistema, tão pró-Europa, tão anti-Chega, meus amigos, a maior parte do eleitorado do CDS foi para onde? Não foi para o LIVRE, certamente, que também subiu nas sondagens. Para onde é que acham que foi? O Chega cresce 7%. Parte do eleitorado do CDS foi para onde? É só pensar um bocado, não é? A maior parte das bases do partido do PSD e do CDS, ou melhor, a maior parte das bases do partido do Chega, são provenientes de pessoas que vieram do PSD e descontentes do CDS. Por causa disto que o Nuno Melo está a representar agora. Uma posição política demasiado pró-sistema e que é exatamente a mesma coisa que nos colocou na miséria e que é defendida há 15 anos. Portanto, nós não podemos estar à espera de coisas diferentes quando as soluções apresentadas e o discurso, em termos políticos, é exatamente o mesmo. Já que os CDS têm que associar, se revejam e trabalhem num espectro que é democrático e que, nomeadamente no plano europeu, tem a ver com a construção da União Europeia, com o apoio à NATO, com a valorização do euro e com aquilo que é o fortalecimento do nosso... Eu recomendo vivamente o Nuno Melo a perceber aquilo que é o projeto da União Europeia e depois recomendo vivamente também a entender aquilo que se delinea como sendo democracia, não é? Porque o projeto da União Europeia, à medida que foi evoluindo, tornou-se cada vez menos democrático. Porquê? Se na democracia nós falamos de um regime onde há descentralização de poderes, há separação de poderes, a União Europeia não tem separação de poderes. A União Europeia tem partilha de poderes, que é uma coisa muito diferente da separação dos poderes. E, ao mesmo tempo, a burocratização da União Europeia é de um nível muito semelhante a um Estado socialista, neste exato momento. E a partir do momento em que as próprias instituições europeias retiram soberania às instituições nacionais, não me parece que seja um projeto assim tão democrático e tão libertário, ou tão, a nível da liberdade, tão favorável como o Nuno Melo acha que é, não é? Eu percebo que se tenha que defender o taxa, não é? 7.500 ao mês, não é? Mas a verdade é que a União Europeia neste momento pode ser muita coisa, mas um exemplo de democracia, meus amigos, ela não é. Projeto comum e que no espaço nacional não lute para destruir o regime democrático. E, portanto... E eu dou um exemplo só, se por exemplo quiserem perceber a liberdade nacional dos países escolherem o seu próprio rumo, até a nível fiscal, a nível laboral, seja o que for, muitas das vezes estão dependentes da União Europeia. Reparem que a Ursula von der Leyen tem mais poder sobre determinados aspectos da vossa vida do que o António Costa. Isto é problemático. Embora eu não goste muito do António Costa, eu prefiro que ele tenha controle sobre a minha nação do que a Ursula von der Leyen. Porque, bem ou ao mal, o António Costa, no final do dia, conhece melhor a realidade portuguesa do que um bando de lacais que estão no Parlamento Europeu em Bruxelas que nunca puseram aqui um pé. Percebem? Nem sabem o que é uma bifana. O CDS, que é um partido democrático, tem neste momento em relação ao PSD, esta que é uma afirmação que é de princípio volta a existir, não tem que ver com linhas vermelhas. O CDS estará com quem lute pelo fortalecimento do regime democrático, não por quem o queira destruir. O PSD fará como muito bem entenda, porque eu não tenho a pretensão. Logo, em termos de ciência política, está um erro grave, porque não há aqui uma diferenciação entre aquilo que é o sistema e o que é o regime, não é? Querer mudar o sistema não significa mudar o regime. O regime é um regime institucionalizado como sendo uma presidência, ou neste caso uma república parlamentarista, ou neste caso uma república semipresidencialista, com tendências parlamentares, e isso não é pretendido ser alterado por parte do Chega. O que é pretendido em termos de alterações
hoje é o sistema que está dentro desse regime. Okay? Os partidos políticos, as instituições do poder, onde o poder está focalizado, os vícios a nível partidário, são coisas completamente diferentes. E o CDS e o Nuno Melo não gostam disso porque eles fazem parte dos vícios que se querem combater. De dizer ao Dr. Luís Montenegro aquilo que o Dr. Luís Montenegro tem que fazer ou deve fazer. O Dr. Luís Montenegro preside ao PSD, eu presido ao CDS. Estamos coligados em mais de 40 autarquias, no Governo Regional dos Açores, no Governo Regional da Madeira. Mas para o CDS não é a mesma coisa estar coligado com o PSD ou estar coligado com o PSD e o Chega. Mas depois para o PSD e para o Chega é a mesma coisa estarem coligados com o CDS. Porque se o Chega tem 14% e o PSD tem quanto? Tem 29%, 30%? Ficam os dois com 44%. Bom, com o CDS ficam com 44,4%. É que nem dá um deputado, nem vai fazer diferença em termos da votação de um orçamento de Estado. E essa é a questão. Portanto, quem ouve falar o Nuno Melo parece que está a falar de um partido com 7 ou 8 deputados, como a Iniciativa Liberal, por exemplo, que pode ter algum poder de decisão e algum meio a nível da argumentação naquilo que é a aprovação de um orçamento. Mas neste caso nem isso. É tão simples quanto isto. Agora a coisa vai começar a piorar a partir daqui. E sendo que ontem o líder do PSD respondeu ao seu pedido de definição de um caminho... Para lhe ser totalmente sincero, não escutei ainda com a atenção devida as declarações do Dr. Luís Montenegro, sendo que se eu quero saber o pensamento do Dr. Luís Montenegro, pego no telefone e ligo-lhe, coisa que faço. Não, quero ouvir o seu pensamento sobre aquilo que disse o Luís Montenegro. O Dr. Nuno Melo fez um desafio claro. Eu só quero que vocês tenham noção. Portanto, o Nuno Melo ligou para o fórum da TSF, propositadamente para aí às 10 da manhã, para falar sobre as declarações do Luís Montenegro e agora, ao telefone, que o Manela Cássio diz... eu não falei com o Luís Montenegro porque se quiser saber alguma coisa ligue-lhe. Fantástico, não é? Fantástico. O PSD tem que escolher. Querem estar connosco no caminho da liberdade ou querem estar com o Chega? Eu estou-lhe a perguntar, sente que o PSD escolheu um caminho e ainda não ouvi a sua resposta sobre isto? Eu estou-lhe a dizer que não escutei a resposta do Dr. Luís Montenegro ainda. Muito mal. Ou não deu conta disso? Eu dei conta disso, acho estranho que tenha aceitado participar no Fórum TSF para comentar palavras que não escutou. Ganda Manela Cássio. Mas é verdade, é ridículo. Portanto, foi fazer propaganda e no final do dia ficou pior. E isto foi mau em termos políticos e de responsabilidade individual. A seguir, vão ver o quão mal educado o Nuno Melo foi. Foi muito mal. Mas fica clara a sua resposta. Em todo o caso, agradeço a sua... Eu participo no Fórum da TSF para deixar clara a mensagem serena. Isto é legítimo. Mas... no final do dia, o tópico do dia não é para deixar clara a mensagem do CDS. O tópico do dia é para se falar da hipotética ou possível coligação do Chega com o PSD. Mais nada do que isso. Aliás, o Pedro Pinto até ligou para lá e desde já esteve muito bem. Se ele vir isto, um abraço. Bem, mas não foi para isso que eu o convidei. Convidei-o para comentar e sabe isso perfeitamente. Mas não foi para isso que a sua funcionária me disse se eu seria convidado. Não é a minha funcionária, é a minha colega produtora do fórum. Eu ouvi, e peço desculpa, eu ouvi o convite e o convite foi para queremos ouvir a sua opinião sobre a resposta de Luís Montenegro. Não foi. Se está tenso, está nervoso, é um problema seu, mas... Eu não estou nada nervoso. Percebe é que o Dr. Nuno Melo não responde à questão que lhe coloquei. Está totalmente enganado. Então qual é a resposta? O Luís Montenegro escolheu um caminho ou não escolheu um caminho? Vamos ouvir a resposta, finalmente. Mas se eu lhe estou a dizer que eu não escutei ainda com precisão a resposta do Dr. Luís Montenegro, qualquer sua dúvida. A minha dúvida é que eu convidei para comentar o Luís Montenegro e afinal aceitou, não tendo escutado as palavras de Luís Montenegro. Fica clara a sua posição. Passo a palavra a Luís Albogas, consultor imobiliário. E acaba aqui. Malta, isto é muito mau. Muito mau. Muito mau. Eu às vezes pergunto-me como é que o CDS do dia para a noite ficou assim. Uma das razões é certamente o facto do partido ter tido receio, ter tido medo de se apresentar como sendo o único partido de direita naquele Parlamento, porque o PSD, em várias instâncias, por várias personalidades, deixou de o ser, essa é a principal razão, mas depois há outras razões adjacentes, nomeadamente esta, que é uma falta de noção e uma falta de postura institucional por parte de um partido que eu acho que, honestamente, merecia isso. E eu acho que a grande preocupação do CDS neste momento não era estar a preocupar-se com o Chega, não é? A grande preocupação do CDS neste momento era perceber como é que iria fazer oposição ao Partido Socialista de uma maneira diferente do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal, que será, porventura, os partidos, ou serão os partidos, onde o CDS conseguirá ir buscar mais facilmente eleitorado para recuperar um lugar na Assembleia. Portanto, não acho que seja a combater aqueles que são mais parecidos connosco que nós vamos conseguir o lugar ou a coisa que queremos. É um conselho que eu deixo, mas no final do dia, enfim, se calhar
Eu acho que o Nuno Melo devia era pedir ao Manel Acácio para ser o assessor dele, não é? Mas isso sou eu. Bom, malta, espero que tenham gostado. Há malta que simpatiza com o CDS. Isto não é um ataque ao CDS, é só mesmo ao Nuno Melo, porque isto individualmente foi muito mau. Foi muito mau, eu ouvi isto em direto e estava incrédulo. Mas pronto, meus caros, espero que tenham gostado. Metam um like na live. Hoje temos, na live não, no vídeo, mas hoje temos live às 9h45 no primeiro canal. Quero também dizer que fui desbanido do Instagram, baniram-me, mas passados 2 dias apareci, não é? Quase que ao 3º dia, como Jesus Cristo, não é? Mas pronto, estamos de volta, portanto, os links estão aqui em baixo, portanto, sigam no Instagram, no Twitter, no Rumble, os links estão na descrição, e acima de tudo, meus caros e meus amigos, beijinhos e abraços, cultivem-se, e até à próxima.